custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente faz contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, os números já mostram que a gente vive uma onda de fechamentos de fábricas. Segundo o dado aqui do IBRE-FGV, eles estimam uma queda de 11,5% do PIB da indústria de transformação este ano e recuo de 21% somente no segundo trimestre, o que seria o maior no período de 40 anos. A gente sabe que o setor industrial brasileiro já não vinha bem há algum tempo, mas agora o que a gente tem é a combinação de uma crise conjuntural com uma crise estrutural no setor, Fausto? Bem, Glauco, a indústria tem muitos problemas já na década, né? Na verdade, a indústria do Brasil vem perdendo densidade da sua indústria já há algum tempo, vem perdendo elos importantes da cadeia produtiva em diversos setores, e a pandemia, na verdade, acelerou isso. Agora, não é só na questão da indústria, nós estamos hoje com um processo muito grande de perda de empresas, e eu acho que esse talvez vai ser a grande discussão, ou talvez a principal discussão do ponto de vista econômico aí dos próximos meses. O que a gente está assistindo agora é um fechamento de empresas, em especial, que já vinham com dificuldades, ou empresas que já tinham algum projeto de reestruturação. Essas são as maiorias das empresas que fecharam aí nesse último período. Até porque, com o período de isolamento, normalmente a empresa não toma esse tipo de decisão de encerrar suas atividades, a não ser que esteja numa situação muito grave, de um lado, ou que ela já pretendesse fazer isso no momento anterior. Agora, como a gente vai vendo que começa um processo de reabertura em várias partes do Brasil, é que a gente vai, de fato, começar a compreender o que está acontecendo, em especial com relação à pandemia. Porque quando você retoma as suas atividades, você reorganiza a sua visão de mercado, acho que essa é uma questão, e a outra é que você vai ter as dívidas para lidar com elas. Nós estamos agora, por exemplo, retornando pagamentos de encargos sociais a partir do primeiro semestre, do segundo semestre, do começo do segundo semestre, encargos ficaram atrasados ali no período do isolamento, nos primeiros 3 meses da crise, e a gente vai ver como é que essas questões vão se dificultar. Tem a outra questão, que é principalmente o acesso aos fornecedores. A gente vai ver que tem um conjunto de empresas que estão devendo para o fornecedor, e este é o momento também, então, que se ela vai retomar a sua atividade, ela precisa de novo dos itens básicos para a sua produção. Nós estamos com os trabalhadores em várias empresas com redução de jornada ou afastados, e a medida também já está acabando o seu prazo, ou seja, os 3 meses que foram ali colocados como medida do governo, no caso de redução de jornada e 2 de suspensão. Se o governo não prorroga isso, as empresas vão arcar, então, inteiramente com a folha nos próximos meses. Tudo isso coloca para a gente, Glauco, julho agora como um mês importante, em especial julho, começo de agosto, para o que a gente vai assistir no Brasil nos próximos meses. Se você não tiver acesso a crédito, se você não tiver um processo de reestruturação e reorganização da dívida dessas empresas que contraíram nesse período aí de maior isolamento, a gente vai sim assistir uma quebradeira de empresas talvez nunca vista antes na história desse país. Eu acho que a gente tem que olhar com bastante atenção para este momento. É o momento do Estado intervir com bastante eficácia, mas a gente sabe que não é o que a gente está vendo agora. Um outro dado recente que saiu agora, só menos de 20% do crédito que foi disponibilizado nos programas tão anunciados pelo governo, de fato chegaram na ponta. Só que não dá mais para esperar. Se a gente passar a continuar com esse mesmo índice de acesso a crédito, que a gente vai ver, sim, é um fechamento grande de empresas que vai impactar, de um lado, no emprego e vai impactar do outro na própria arrecadação do Estado. Agora, como você destaca, né, Fausto, a maioria, ou quase todas essas empresas que fecharam, elas não fecharam exatamente por conta da pandemia, já vinham em dificuldades num período anterior, mas a partir de agora a gente tem também essa questão, e tem um acesso a crédito, mas tem a questão da demanda também, né, Fausto? Porque se não tiver demanda por esses bens de consumo, né, sejam eles os duráveis, os semiduráveis, os bens de capital, a indústria vai continuar num nível muito baixo, já vinha num nível ruim, vai ficar num nível ainda pior. Aí não tem jeito, vamos ter, infelizmente, mais demissões também no setor, Fausto.
Glauco, e aí é mais grave do que as crises que a gente viu no período anterior. Nós estamos prevendo aí uma queda do PIB muito próximo a 10%, ou seja, uma queda econômica que a gente nunca viu na história. Isso tem consequências no consumo, consequências na produção de bens do país, e isso altera também expectativas. Então, cada setor industrial tem ali a sua referência. Então, quando a gente pega bem de capital, por exemplo, você troca a máquina, né? Você faz investimento quando você tem perspectivas de melhora. A gente vinha já de uma crise, de uma recessão econômica de 2 anos, tinha uma expectativa de um crescimento relativamente baixo para esse ano, mas pelo menos seria o terceiro ano de crescimento. A pandemia simplesmente jogou isso por terra e agora há muita instabilidade, muita insegurança para saber o que vai acontecer no ano que vem, até porque nós não mitigamos de fato a pandemia. A pandemia ainda está aí, né? A economia está voltando quase que em conjunto com a pandemia e tendo que conviver com essa pandemia. Então, acho que esse é um momento muito difícil para quem pensa em investir, de um lado. Você já tem setores que já vinham com bastante dificuldades, então isso não altera, na verdade essas dificuldades só se acentuaram. No caso dessa crise industrial agora, o que nos preocupa bastante é que, diferente de outros momentos, o que a gente estava assistindo era uma elevação da capacidade ociosa das empresas, ou seja, as empresas iam deixando de produzir, mas elas ainda tinham capacidade de produção, o que significa que quando você volta, quando a economia retorna, a rapidez dessa empresa para voltar a operar é maior. O que a gente está vendo agora é quebradeira de empresa mesmo, ou seja, nós estamos perdendo capacidade produtiva e isso coloca em risco, inclusive, a retomada. Se você não fizer um movimento muito acelerado, muito rápido de preservação da base produtiva, a gente, de fato, o que está assistindo é um sucateamento importante de grandes empresas, mudanças de lógicas produtivas e, no meio de tudo isso, ainda além de tudo, a pandemia colocada. Quer dizer, se a gente olha para o cenário não é bom e exige intervenção, exige medidas muito, muito rápidas, né? Coisa que a gente não tem visto. A gente tem visto ali medidas que estão se reafirmando, cada vez mais são mais do mesmo, e de fato ali você vê o BNDES, por exemplo, liberando recursos de fato para as empresas, você vê algum programa de renegociação de dívidas muito claro, né? Um reordenamento de pagamento de imposto, tudo isso não está sendo visto. O que está sendo visto são as primeiras medidas que já foram anunciadas e você insiste nas outras formas de anúncio das mesmas medidas. Está claro que elas não estão dando certo, está claro que precisa de uma outra forma de encarar essa crise de um outro jeito. Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, e se não for feito, a gente vai ver sim maior desemprego, menor poder de compra, menor renda e dificultar, inclusive, a nossa retomada em algum momento ali no futuro. Em relação justamente à lentidão dessas medidas, Fausto, eu lembro que no começo da pandemia, ali em meados de março, já se falava a respeito, por exemplo, da reconversão industrial e o governo não tomou praticamente nenhuma medida em relação a isso para facilitar que isso acontecesse. Então essa lentidão e essa negligência, a gente pode chamar, né, em relação justamente a todos os setores da economia e também ao setor industrial é algo que de fato deixa as pessoas, não só as pessoas, mas as empresas de forma em geral, numa situação de instabilidade bastante grande. E é inevitável, Glauco, porque a gente assiste então ondas maiores de desemprego. A gente viu ali, só ali nos 3 primeiros meses, ali entre março e maio, mais de 1,5 milhão de empregos formais que foram dizimados, né? Eu acho que a gente precisa agora ter clareza de qual o projeto que se tem para esse país. É fundamental que a gente retome as obras públicas, é fundamental que o Estado minimamente adentre para um auxílio a um conjunto grande de empresas. Ao mesmo tempo, você precisa manter renda. Eu acho que a discussão aí da extensão do abono emergencial é fundamental, ela está colocada aí para mais 2 meses, mas é pouco. A gente sabe que a crise vai se alongar, você precisa, o governo ele é muito lento para a tomada de decisão, então com relação, por exemplo, à prorrogação da redução da jornada e da suspensão do contrato de trabalho ali com o apoio do seguro-desemprego, precisa ser anunciada, então são questões que estão colocadas para nós, que é essencial para minimamente mitigar as perdas dessa pandemia. Fácil, mas é o caminho que a gente tem que. Tá certo, Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.